Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana Silva, cujo nome é Alimento Espiritual. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nós, né? A mim e a você. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi a irmã Juliana. O que eu vou fazer? Ler com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir que vocês compartilhem o nosso devocional para que outras pessoas tenham o privilégio de ler a palavra. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, seria bem bacana, porque aí o algoritmo vai vendo que a nossa mensagem está tendo aí alguma movimentação e vai passar para outras pessoas também, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que nós possamos realmente aprender a importância do alimento espiritual, que estejamos atentos, não só para ouvir, mas também para colocar em prática. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Hebreus 5, do 11 até o 14. Bom, uma das mensagens desse texto, que eu acho que não é a mais importante, mas tem também grande importância, é com relação à maturidade espiritual e da necessidade de crescer no entendimento da fé. Então, é uma camada que parece que não é tão importante da mensagem, mas ela trata da responsabilidade pessoal no aprendizado espiritual. Bom, o que a gente aprende aí nesse enfoque que eu estou tentando dar? Primeira coisa é a resistência ao aprofundamento. A palavra vai falar pra gente que tem gente que se torna tardio para ouvir, né? Querendo dizer o quê? Que a pessoa tem dificuldade, mas a dificuldade não é só intelectual, mas é uma dificuldade emocional, de vontade, né, volitiva, uma espécie de bloqueio, para que a pessoa tenha um bloqueio interno para que ela possa crescer na fé. Outra coisa é que ela fica parada. A estagnação é uma escolha, porque aí o irmão Paulo vai falar assim, olha, essas pessoas ainda precisam de leite, né? Em vez de comer uma coisa sólida, elas precisam de leite. Por quê? Porque são pessoas que permanecem superficiais na fé, né? Superficiais na espiritualidade. E assim, elas tomando seu leitinho lá, elas evitam os desafios da maturidade espiritual, né? Outra coisa importante também é o discernimento como fruto da prática. Porque a palavra diz que a gente tem que ter alimento sólido. E como que a gente adquire isso? Pela prática. Então, a gente vai exercitando. Isso vai revelar o quê? Que a gente cresce. Ao crescer espiritualmente, nós precisamos ter esforço contínuo. Não pode ficar parado, né? A gente tem que fazer, entender. Não é só conhecimento teórico, nós temos que exercitar também. Bom, então essa mensagem que eu estou focando aqui é um chamado à autorresponsabilidade no processo do amadurecimento espiritual. Então não basta só ouvir, é preciso querer crescer, praticar, se abrir aos alimentos realmente mais sólidos, mais profundos da fé, tá bom? Então vamos ler Hebreus 5, de 11 a 14. E diz assim, ó. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
mas o mantimento sólido para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Bom, então o texto chama-se Alimento Espiritual e a irmã Juliana Silva escolheu o versículo 13 para ser o versículo-chave que diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Então, o nosso texto começa falando sobre Mateus 4,4, onde Jesus fala assim, ó. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, então a Bíblia, ela está falando do quê? Não é de comer comida, mas de alimento espiritual. O ser humano não vai viver só de pão, mas a palavra de Deus, né? Então a gente tem que refletir sobre como está a alimentação espiritual da gente. O leite aqui representa o quê? Ensinos básicos do evangelho, que deveriam ser dados para apenas as pessoas que agora que conheceram Jesus, agora que mudaram o seu caminho, a sua rota, recém-convertidos. No entanto, muitos cristãos se convertem, aceitam Jesus Cristo, abraçam a fé, mas há anos eles ficam se alimentando como bebezinhos, quando já devia o quê? Tá ensinando as outras pessoas a respeito da fé que eles foram chamados, né? Em 2 Timóteo 3,7 diz assim, ó. As pessoas, né? Algumas pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, o irmão Paulo diz aqui que existem pessoas que vivem sempre aprendendo. Aprende, mas não chegam a um entendimento profundo. Não compartilham, né? Não crescem no conhecimento. Então, elas estão paradas, estagnadas na caminhada cristã e deixam de exercitar os ensinamentos fundamentais da fé. Então, você tem que parar e pensar. O texto é bastante claro. É necessário amadurecer. Como num videogame e mudando de nível. Não pode ficar parado, né? Senão você morre. Para isso, a gente precisa de esforço, compromisso e dedicação à leitura e à meditação diária da palavra. Então, como eu sempre falo, ler a palavra de Deus é como banho. A gente tem que tomar banho todo dia, não tem? E às vezes mais que um. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Então, nós temos que ler diariamente a palavra de Deus. Então, também, a gente não tem só que ler, mas aplicar aquilo que a gente aprende. Para quê? Para a gente ter uma mente renovada e podermos refletir a boa alimentação que a gente está tendo, né? E de que jeito a gente reflete isso? Compartilhando a palavra de Deus e em forma de boas ações transformadas pelo quê? Pela palavra dele. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Alimente-se espiritualmente bem e ajude os outros a fazerem o mesmo. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de ursa. Hoje tá frio, então o abraço vai aquecer. E lembrar vocês, para aqueles que, como eu, sabem da necessidade do alimento espiritual, o abraço da super mega, certo? Ó, lembra que nós temos um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora sim, agora eu vou embora, vou me despedir com a frase do ano, que é do Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.